Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa gravação. Vamos continuar então a segunda parte da aula 21. Agora, nesse momento, nós vamos fazer a parte de cálculos com essas curvas em coordenadas polares que nós começamos a ver no início na primeira etapa dessa aula, tá? O primeiro cálculo que a gente vai querer fazer é o estudo de reta tangente. Em coordenadas polares. A curvas polares, na verdade. Essas curvas polares são aquelas curvas que são dadas por uma equação R igual a F de θ, certo? Então, eu quero saber como fazer a reta tangente. Primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte. Eu já fiz esse problema para curvas dadas em coordenadas cartesianas. Então, o que eu vou fazer agora é mostrar como é que, dada uma curva definida em coordenadas polares, eu obtenho uma curva definida em coordenadas cartesianas, tá bom? Então, para isso, é muito simples. Basta eu olhar, ver o seguinte. Seja uma curva C definida por R igual a F de θ, com θ pertencente a I. O que eu vou ter? Temos que C é definida por... Em coordenadas cartesianas, como ela vai ser definida? Bom, sempre em coordenadas cartesianas, x é igual a R cosseno de θ e y é igual a R seno de θ. Então, esse cara, x, vai ser f de θ cosseno de θ e y vai ser f de θ seno de θ. Então, isso quer dizer que, basicamente, a sua curva para θ está variando em I. Então, a sua curva é uma curva definida por x igual a f de θ cosseno de θ, y igual a f de θ seno de θ. Com θ sendo um número dentro do intervalo I, certo? Essa, então, vai ser a nossa equação que vai estar definindo a nossa curva. Aí, tudo que a gente fez nas aulas anteriores para curvas em coordenadas cartesianas, nós poderemos utilizar aqui. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto sempre coordenada polar é primeiro R, né? Então, se eu pego um ponto f de θ0, θ0, em coordenadas polares, então esse ponto vai ser um ponto x0, y0, sendo f de θ0, cosseno de θ0, f de θ0, seno de θ0, certo? Esse ponto é isso aqui em coordenadas cartesianas. E o coeficiente angular da reta tangente sempre vai ser o quê? Vai ser dx, ou melhor, vou começar assim, dy por dx
quando o θ é igual a θ0, que é sempre o quê? É o meu dy por dθ, porque olha só que legal, na nossa curva agora é uma curva parametrizada com parâmetro em θ. Então, usando o que a gente já viu, a gente sabe que o coeficiente angular vai ser esse cara aqui, ó. Certo? E isso nada mais, nada menos é, quando eu faço essa conta, derivada do y é o quê? F' de θ, θ no θ0, vezes seno, mais a f de θ, vezes a derivada do seno, que é cosseno. Tudo isso está dividido pelo quê? Agora vem dx de θ. F' de θ cosseno, mais f de θ, derivada do cosseno é o menos seno. Então, esse cara aqui vai ser menos, certo? Pronto. Essa daqui é a nossa derivada. Lógico que tudo no θ0. Mas, para isso, assim como antes, eu tenho que ter o dx de θ diferente de zero. Então, desde que esse cara aqui seja diferente de zero. E se ele não for igual, e se ele não for diferente de zero? Daí eu tenho que olhar se o de cima é diferente de zero. Se o de cima for diferente de zero, aí é só inverter, tá bom? E eu vou ter dx por dy no θ igual a θ0 igual, agora é o contrário. Então, o de baixo agora vai para cima e o de cima vai para baixo, certo? Desde que esse cara aqui seja diferente de zero. Tá bom? Nesse caso, então, aqui é desde que... Aqui eu esqueci de colocar tudo θ0, né? θ0, θ0, 0, θ0, 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 θ0. Desde que esse cara aqui seja diferente de zero. O denominador tem que ser sempre diferente de zero. Porque não existe divisão por zero. Tá bom? Muito bem, então. Então eu tenho isso daqui. Joia? Agora, fica fácil, então, a gente calcular os coeficientes angulares. Então, vamos fazer agora um exemplo. O exemplo vai ser o seguinte: determine. Deixa eu escrever ele, aí depois eu falo. Determine o coeficiente angular das retas tangente à cardioide. Então, para esse, eu vou fazer separadamente o dx por dθ e depois o dθ por dx. Ou depois, desculpa, separadamente. Dx dθ e depois dy dθ, tá bom? Então, primeiro, na solução, lembre-se que a cardioide é definida por R igual a 1 mais seno de θ. Então, se eu vou lá e for fazer, ó, deste modo. Então, eu vou lá e vou fazer o dx por dθ. Eu posso só copiar a fórmula ou eu posso lembrar. O que é x? X é raio. Nesse caso, o raio é 1 mais seno de θ vezes cosseno. Aí eu calculo a derivada disso. Bom, regra do produto. Derivada do primeiro. Então, vai ser cosseno vezes segundo. Cosseno. Mais, copio o primeiro, vezes o segundo. A derivada do cosseno é menos seno. Então, vou colocar um menos aqui. Tá bom? Deste modo, esse cara vai ficar cosseno ao quadrado de θ menos seno de θ
menos seno ao quadrado de θ. Eu vou agora tentar passar tudo para cosseno. Tudo para seno, desculpa. Então, cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Menos seno de θ, menos seno ao quadrado de θ. E esse cara vai ser, então, 1 menos seno de θ, menos 2 seno ao quadrado de θ. Aí eu posso usar aqui soma e produto e observar que esse cara é a mesma coisa que 1 mais seno de θ vezes 1 menos, 2 seno de θ. Tá bom? Aí você vê, então, deste modo, quando é que o dx... já colocamos um deste modo assim. Assim. Quando é que o dx dθ vai ser diferente de zero? Dx dθ é diferente de zero se e somente se esse cara aqui for diferente de zero. Quando é que esse cara aqui é diferente de zero? Quando o seno de θ é diferente de menos 1 e seno de θ é diferente de meio. Tá? Então, seno de θ não pode ser nem menos 1, nem meio. Agora, eu tenho que ver quando é que esses dois casos acontecem. Bom, quando é que o seno de θ vai ser menos 1? Bom, o seno de θ vai ser menos 1. Vamos fazer aqui o círculo trigonométrico, só para a gente estar bem embasado. Opa, tá bem tortinho, né? Mas tudo bem. O seno é menos 1 aqui, ó. Qual que é esse ponto? É o π mais π sobre 2, ou seja, 3π sobre 2. Certo? Então, eu não quero estar no 3π sobre 2, nem voltas dele, mais 2kπ. Com π, k, desculpa, pertencente aos naturais. Aos inteiros, na verdade. E também, eu não quero que o seno dê meio. Aí eu tenho que lembrar, quando é que o seno dá meio? O seno dá meio aqui, ó, nesse cara aqui e nesse aqui. Então, em quais momentos ele dá meio? Ele dá meio, seno dá meio quando é 30 graus. 30 graus é π sobre 6. Então, não pode ser π sobre 6 mais 2kπ com π, com k, desculpa, pertencente aos inteiros. E também não pode ser nesse cara aqui, π menos π sobre 6, que é 5π sobre 6. Mais 2kπ com k pertencente aos inteiros. Então, nesses dois casos, eu não quero. Nesses três casos, na verdade. Tá bom? São 3 casos, então, que eu vou estar tirando. Certo, deixa eu ver se eu estou indo fazendo as coisas direitinho. 2 sobre 2. Π sobre 6. 5. Tá bom, certinho. Muito bem, então eu vou tirar esses pontos. Então, quando eu não estou nesses pontos, o coeficiente angular vai ser o dy por dx por dx por dθ, tá? Então, aqui é não pertencente a esses pontos, não pode ser nenhum desses. Então, daí eu venho e faço assim, ó. Agora eu vou calcular o dy por dθ. E dy por dθ é igual. Agora, esse cara vai dar o quê? Bom, de novo, d por dθ vai ser igual a r seno de θ. Mas quem é r? R é... Cadê? Aqui, 1 mais seno, certo? Então, vou colocar aqui, 1 mais seno. 1 mais seno.
vezes seno de θ. Então, quem que vai ser agora a derivada desse cara? Então, a derivada do primeiro, da cosseno de θ, vezes o segundo, mais, copia o primeiro, derivada do segundo. Tá certo. Tá certo? Ótimo. Então, esse cara aqui vai dar o quê? Coloco o cosseno de θ em evidência, vai dar 1 mais 2 seno de θ. E daí você vê que esse cara aqui é diferente de zero. C e somente C. O cosseno de θ tem que ser, então, diferente de zero. E também o seno de θ tem que ser diferente de meio. Seno de menos meio, nesse caso. Menos meio. Certo? De menos meio. Tá bom. Aí, eu só quero destacar uma coisa aqui, ó. Certo. Eu quero destacar uma coisa. Observa que os pontos são distintos, certo? Então, aonde der certo um, vai dar errado o outro, tá? É isso mesmo? Não. Não, porque o cosseno de θ, onde o cosseno de θ onde o seno de θ é menos 1, o cosseno de θ também é zero, tá? Então, vou ter um problema aqui. O problema fundamental vai ser quando o cosseno de θ for zero, que também vou ter o seno de θ igual a menos 1. Esse vai ser um ponto chato, tá? Então, eu vou separar em alguns casos, tá? Para estudar esses casos aí. Então, eu vou fazer o seguinte. Quando eu estou, no caso acima, θ está nesses pontos aqui. Quando θ está aqui, não é nenhum desses caras onde dá problema, temos que o coeficiente angular da reta tangente é dy por dx, e esse dy por dx vai ser simplesmente colocar a derivada do dy sobre a derivada do dx. A derivada do dy é esse. Sobre a derivada do dx. Esse aqui. Certo? Agora, vamos ver mais um caso. Agora, no caso em que o seno de θ desse meio, eu não teria problema aqui, certo? Não teria problema nesse. Então, no caso em que o seno de θ é meio, ou seja, é o θ estando nesse cara ou nesse, então eu vou colocar aqui, ó, quando θ pertence a um desses dois aqui, é só fazer o contrário. O coeficiente angular é o dx por dy. E vai ser o contrário, certo? Para ganhar tempo, eu vou fazer simplesmente assim, ó. Eu ia dar uma de preguiçoso, mas deixa eu escrever tudo, né? Opa, o que eu fiz? Aqui. Deixa eu arrumar.
baixo vai para cima e o de cima vai para baixo, certo? Vou ter esse cara aqui. Muito bem. Agora, deixa eu tirar essa retinha aqui. Pronto. Então, opa, o que aconteceu? Começou a riscar sem eu estar envolvido com a mesa. Agora, falta apenas o caso 3π sobre 2, certo? Eu vou fazer agora o caso 3π sobre 2 separado. Caso θ igual a 3π sobre 2. Nesse caso, nós vamos tentar encontrar, então, quem é o dy por dx. O dx por dy, na verdade. Certo? Eu vou pegar o limite de θ indo ao meu 3π sobre 2, que é o ponto de indeterminação, desse cara aqui. Então, eu vou colocar aqui quem é o dx por dy, né? Vamos escrever aqui, ó. O dx por dy tá aqui. 1 mais seno de θ vezes 1 menos 2 seno de θ, tudo isso dividido por cosseno de θ, 1 mais 2 seno de θ, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou passar o limite. É o mesmo processo de L'Hopital que eu tinha falado. Então, vai ser o limite de θ indo a 3π sobre 2. Eu vou separar os que vão para zero. Então, 1 mais seno de θ, esse cara aqui vai para zero, dividido por cosseno de θ, vezes o limite do outro. De θ indo a 3π sobre 2, do meu 1 menos 2 seno de θ, dividido por 1 mais 2 seno de θ. Aí eu observo que esse cara aqui vai para 1 menos 1, que dá 0, e esse cara aqui vai para 0. Então eu posso aplicar L'Hopital. Aplicando L'Hopital, eu vou ter limite de θ indo a 3π sobre 2, de derivada desse cara vai dar cosseno de θ sobre derivada do cosseno é o menos seno, vezes copio o outro. Agora, eu observo, esse cara aqui vai para 0 e esse cara aqui vai para 1. Então, o limite do primeiro vai para 0, vezes, e a segunda parcela, bom, seno de 3π sobre 2 é menos 1, né? E esse cara aqui vai para menos 1. Então, vai ser 1 menos 2. Então, embaixo vai ser menos 1 e em cima vai ser 1 mais 2, dá 3. Não importa, porque o outro já deu 0. 0 vezes qualquer número dá 0. Então, deu 0. Tá bom? Muito bem. Então, dessa maneira, a gente completa o exercício. A gente encontrou todos os coeficientes angulares. Tá bom? Eu sugiro que vocês olhem o livro no exercício 10.3, tá? Dá uma olhadinha nele e façam mais exercícios dessa parte daqui de coeficiente angular. Bom, agora eu quero fazer um outro problema. O problema é o seguinte: se eu te dou uma região aqui dada em curva polar, θ igual a desculpa, ao contrário, R igual a um f de θ.
Essa curva tem que ser de maneira injetora, tá? Não pode voltar assim, porque senão vai dar errado, tá? Pega uma curva assim, você tem aqui o eixo. Aí o problema é o seguinte, se eu pegar essa região aqui, ó, delimitada por esse ângulo aqui, digamos que seja o ângulo θ1, e esse ângulo aqui, ó, digamos que ele seja o θ2. O meu problema é determinar qual é essa área aqui, tá? Bom, para ganhar tempo, eu não vou estar demonstrando de fato como vai ser essa área, mas eu sugiro que vocês olhem lá no livro e vejam o que ele faz lá, tá? Então, o conteúdo aqui é áreas em coordenadas polares. O que ele faz basicamente lá é fazer aproximação por setores circulares. Você pega uma aproximação desse cara aqui, ó, por vários setores circulares, assim, ó. Por quê? Setor circular, a gente sabe calcular a área dele, certo? E daí você passa um processo de limite e o que você vai chegar é que essa tua área vai ser exatamente a integral desse θ1 até θ2 de meio f de θ elevado ao quadrado de θ, certo? Essa é a nossa área, tá? Então, por exemplo, se eu pedir para vocês, exemplo, calcule a área de uma pétala da rosácea. De 4 pétalas. Bom, então a primeira coisa que você tem que lembrar é que, lembre-se que essa curva é definida pela equação R igual a cosseno de 2θ. E daí, como que vai ser? Lembra? Qual que era o esboço, né, da rosácea? Eu pegava uma reta aqui, outra aqui. Saiu um pouquinho aqui do plumo. Deixa eu arrumar aqui. Aqui. Aí eu pegava e fazia assim, né? Ela faz uma coisa assim, né? Vem assim, pra cá, até aqui, ponto gordo. Aqui, faz uma coisa assim pra cá. E pra cá também, certo? Essa é a rosácea. Aí eu estou interessado em uma pétala dela. Então, estou interessado numa região assim. Da onde até onde que eu vou integrar aqui? Bom, vou pegar aqui desse ângulo inicial aqui, sendo menos π sobre 4, e vou até esse aqui, π sobre 4, certo? Eu tenho que lembrar que essas retas eram exatamente essas retas aqui, a reta π sobre 4 e a menos π sobre 4, tá bom? Aí, então, deste modo, a área a área vai ser simplesmente a integral de menos π sobre 4 até π sobre 4 do meu meio do r ao quadrado, que nesse caso é o cosseno de 2θ elevado ao quadrado. Tá bom? E daí você vai lá e expande esse cara, né? Você usa, na verdade, uma formulazinha. Eu vou colocar aqui do lado. A formulazinha que você usa é que o cosseno ao quadrado de um x é igual a cosseno de 2x
mais 1 sobre 2, e usando essa fórmula, você consegue reescrever essa integral de modo que você tenha a integral de menos π sobre 4 até π sobre 4 de cosseno de 4θ mais 1, tudo isso dividido por 4, tá? E agora ficou brincadeira de criança para resolver essa integral. Vou deixar de exercício para vocês, só vou colocar aqui a resposta. É π sobre 8, tá? Muito bem. Estou fazendo isso para não ficar muito longa essa aula, tá? Mas se vocês tiverem dificuldade, a gente pode conversar sobre isso na aula de dúvidas. Outro problema interessante é calcule a área da região dentro do círculo definido por só verificar uma coisa, ok? Dentro do círculo definido por R igual a 3 seno de θ, a gente fez com cosseno, dava um círculo aqui, né, ó, para cá. Cosseno vai ser um círculo aqui assim, tá bom? Certo. É o círculo, esse círculo, e fora, dentro do círculo e fora da cardioide. R igual a 1 mais seno de θ. Então, vamos fazer o esboço do desenho que a gente tem aqui. Vamos pôr aqui os eixos. Aqui estão os eixos. Aí eu estou dentro do círculo. Vou desenhar aqui o círculo. Então, digamos que o nosso círculo é esse aqui. Tá? Esse aqui é o nosso círculo. Aí depois eu tenho também a cardioide. Vamos desenhar a cardioide. A cardioide, vou fazer uma coisa assim, por exemplo. Tá. Bem mal desenhado, mas é só para ter uma noção. Então você quer a região que está dentro da cardioide e fora, desculpa, dentro do círculo e fora da cardioide. Então você quer essa região que eu achurei aqui em amarelo. Então, na verdade, o que você vai fazer para determinar a área procurada? Solução. A área procurada vai ser a área do círculo nessa região aqui, ó. No θ variando nesses caras aqui, nesses θs aqui. Θ indo daqui, ó, desse θ que eu vou chamar de θ1 até esse outro θ que eu vou chamar de θ2, certo? Então, é a área do círculo do θ1 ao θ2 menos a área da cardioide variando do θ1 ao θ2, certo? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de tudo, é determinar quem é θ1 e θ2. Então, para determinar o θ1 e θ2, eu tenho que determinar, então, a interseção. Quando é que as curvas vão estar se interceptando? É quando esses dois pontos forem iguais. Quando que eles vão ser iguais? Quando os raios forem os mesmos. Quando que isso vai acontecer? Quando 3 seno de θ for igual a 1 mais seno de θ. Mas isso acontece se somente se o 2 seno de θ é igual a 1. Isso aqui acontece se somente se
o seno de θ é igual a meio. E o seno de θ vai ser igual a meio, 6 somente C. O θ é o quê? 30. 30 é π sobre 6. Ou o θ é π menos π sobre 6. Que é o 5π sobre 7. Sobre 6, desculpa. Então, são esses dois θs que eu vou estar usando, tá bom? Portanto, quem vai ser o A? O A será a integral de, aqui, ó, do π sobre, ó, do círculo primeiro, do π sobre 6 ao 5π sobre 6, do meio do R ao quadrado. Quem é o raio do círculo? É o 3 seno de θ. Menos a integral de π sobre 6 a 5π sobre 6 do meio, o raio da cardioide. Quem é o raio da cardioide? É 1 mais seno. E daí, é as mesmas técnicas de calcular integral de funções trigonométricas. Vou deixar isso aqui de exercício. Vocês chequem, vocês vão ver que dá π. Bom? Joia. Agora, para terminar, vamos estudar o comprimento de ângulo. Ou o comprimento da curva. De curvas polares. Bom, então, a gente já viu que toda curva polar dado uma curva polar do tipo R igual a f de θ, essa curva ela é uma curva em coordenadas cartesianas. Por R igual a f de θ cosseno de θ e y igual a f de θ seno de θ, certo? A minha curva vai ser definida desse jeito. E daí eu quero determinar o comprimento da curva. Aí você lembra da aula passada. Deste modo, digamos que o meu θ esteja variando num intervalo de alfa beta, certo? Então, deste modo, o comprimento é o que é, né? Você tem que lembrar, é a integral de alfa até beta da raiz quadrada do dx dθ ao quadrado mais o dy dθ ao quadrado. Quem é o dx dθ? Você tem que se lembrar. Desculpa, você tem que fazer a continha aqui. Vai ser o f' de θ vezes o cosseno menos o f de θ seno. Esse cara é o quadrado. Mais, aí eu vou fazer, deixa eu diminuir aqui, senão não vai caber tudo na mesma linha. Vou fazer uns ajustes aqui para caber tudo. Mais, vai ser o f' de θ seno mais f de θ derivada do seno cosseno. Esse cara ao quadrado. Fecha a raiz. E coloca aqui o dθ. Pronto.
certo? Aí eu abro essa conta de raiz quadrada, uso identidade trigonométrica, eu vou cortar um monte de coisa e no final o que eu vou obter vai ser uma coisa assim, integral de alfa até beta da raiz quadrada do f' de θ ao quadrado mais f de θ elevado ao quadrado de θ. Ou seja, o comprimento vai ser a integral de alfa até beta da derivada do raio ao quadrado mais o raio ao quadrado. Raiz quadrada disso, lógico. Dθ. Tá bom? Esse será o comprimento da nossa curva. Então, se, por exemplo, eu perguntar para vocês, calcule o comprimento da cardioide. Cardioide, que é definida por R igual a 1 mais seno. Aí o que eu tenho que fazer? Basta colocar na fórmula. Solução. Esse comprimento vai ser integral. Vou de 0 até 2π, é onde está parametrizada a minha cardioide. Raiz quadrada, dr dθ ao quadrado, mais r ao quadrado. Dθ. Quem vai ser isso? Vai ser integral de 0 até 2π. A derivada do raio vai dar o quê? A derivada do raio vai dar derivada do 1 é zero, derivada do seno é cosseno. Cosseno ao quadrado. Mais esse cara ao quadrado. Vai dar 1 mais 2 seno de θ mais seno ao quadrado. Certo? Dθ. Aí, esse cara aqui, então, vai dar a integral de 0 até 2π. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, esse aqui vai dar a raiz quadrada. 1 mais 1, 2. Mais 2 seno de θ. Dθ. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer um truque, certo? Por isso eu vou fazer esse cara aqui. O truque que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por... Opa! Tem uma raiz a mais aqui. Mais 2 seno de θ. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2 menos 2 seno de θ. Certo? Certo. Aí, quando eu faço isso, o que eu vou obter? Eu vou obter assim, ó, integral de 0 até 2π, conjugado, né? Então, esse cara aqui vai dar 4 menos 4 seno ao quadrado de θ, raiz quadrada, sobre raiz quadrada de 2 menos 2 seno de θ. Dθ. Isso aqui, lógico, todo mundo sabe, vai ser igual a integral de 0 até 2π. Coloca o 4 em evidência, tira ele para fora da raiz, vai dar 2, raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ. Dθ. Dividido por... vou colocar assim, raiz de 2, raiz de 1 menos seno de θ. Muito bem. Agora, observa o seguinte. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Então, vai sair aqui integral de 0 até 2π de 2. Cosseno ao quadrado, saindo da raiz, vai sair módulo. Módulo de cosseno de θ. Sobre raiz de 2, raiz de 1 menos seno de θ. Coloco o dθ aqui. Agora, observa que eu tenho um módulo. Eu quero me livrar do módulo. Para me livrar do módulo, o que eu vou fazer? Eu vou separar onde eu sei que o cosseno é positivo e onde o cosseno é negativo. Certo? Bom, onde que o cosseno vai ser positivo? De 0 até π sobre 2, ele é positivo. Então, eu vou fazer assim, ó.
Então, vou separar em vários trechos. Então, de 0 até π sobre 2, ele é positivo, né? Então, eu vou colocar aqui, de 0 até π sobre 2. Ele é positivo, então eu tiro o módulo. Pumba. Agora, eu vou de... agora eu vou de... Opa! Agora eu vou de π sobre 2 até o 3π sobre 2. Nesse trecho, ele é negativo. Então, eu tiro o módulo daqui e vou colocar um menos. Depois, eu vou agora no outro trecho que ele é positivo. Do 3π sobre 2 até o 2π. Nesse trecho, ele é positivo. Então, aqui vai ficar 2 cosseno de θ sobre raiz de 2, raiz de 1 menos seno de θ. Dθ. Certo? Muito bem. Ótimo. Agora, para terminar, o que eu vou fazer é uma mudança de variável. Qual é a mudança de variável que eu vou fazer? Eu vou chamar U. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui em cima mesmo. Ó, qual vai ser a mudança de variável que eu vou fazer? Eu vou chamar U de 1 menos seno de θ. Aí, observa, então, que o meu DU vai ser menos cosseno de θ dθ. Aí, depois eu tenho que colocar nos valores. O U de 0, quem que é o U de 0? O U de 0 é 1 menos seno de 0, que dá 1. O U de π sobre 2, vai ser 0. Porque é 1 menos 1, que dá 0. Depois tem o U de 3π sobre 2, porque eu estou fazendo uma mudança de variável, que dá 2. E eu tenho o U de 2π, que é 1. Fazendo essa mudança de variável, o que eu vou obter? Então, aqui eu vou obter a integral. U de 0 é 1, então vai de 1. U de π sobre 2 é 0, de 1 até 0. Observa que esse cosseno com esse dθ vai dar o meu du, vai faltar um sinal de menos, então eu vou colocar aqui esse sinal de menos. Então vai ficar menos, integral de 1 até 0, de 2 sobre raiz de 2, raiz de 1 menos seno é o meu u, du. Mesma coisa no outro, mais integral. Agora, ó, π sobre 2 é 0, o 3π sobre 2 é 2, 0 até 2, de 2 sobre raiz de 2, raiz de u, du. Certo? Aqui também troca o sinal, menos, integral, 3π sobre 2 é 2, 2π é 1, de 2 até 1, de 2 sobre raiz de 2, raiz de u, du. Então, esse cara vai dar o quê? Vai dar igual... essa integral aqui de menos de 1 até 0 é a mesma coisa que integrar de 0 até 1. 2 sobre raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de u é u elevado a meio, du, mais integral de 0 até 2, raiz de 2, u elevado a meio, du, mais integral de 1 até 2, raiz de 2, u a meio, du. Agora, então, observa que isso daqui vai ser, ó, integral de 0 até 1, de 1 até 2. E aqui, então, eu posso observar o seguinte. Se eu somo, então, essa integral com essa integral aqui, o que eu vou obter vai ser a integral de 0 até 2 da raiz de 2
u elevado a meio du mais a integral do meio, 0 até 2, raiz de 2, u elevado a meio du. Isso aqui vai dar a soma de duas integrais, dá 2. Raiz de 2 eu vou tirar da integral, raiz de 2, integral de 0 até 2, u elevado a meio du. Quem é a primitiva do u elevado a meio? É o u elevado a meio mais 1, que é 3 sobre 2, dividido pelo 3 sobre 2, esse cara variando de 0 até 2. Então, isso vai dar o quê? Isso vai dar igual a 2 raiz de 2 vezes 2 elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2. Menos 0, né? Então, isso vai dar 2 vezes 2 elevado a meio vezes 2 elevado a 3 sobre 2 vezes 2 sobre 3. Isso vai dar igual, o 3 aqui copia, mesmo expoentes, mesmas bases, expoentes distintos, multiplicando eu somo. 1 mais meio, não, primeiro eu vou somar aqui, meio com 3 sobre 2 vai dar 4 sobre 2, que dá 2. 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. 2 a quarta sobre 3. Essa é a resposta. Só um instante, na verdade, eu me confundi numa coisinha aqui. Que não era meio, é menos meio, certo? Menos meio aqui, menos meio aqui, menos meio aqui, menos meio aqui, menos meio aqui. Então, tava errado. Vamos corrigir. Menos meio aqui. Aí, agora, então, essa primitiva vai ser... Vamos corrigir, né? Deixar certinho. Então, quem vai ser essa primitiva? Vai ser... Vamos corrigir. Agora, então, vai ser 2, raiz de 2. Então, eu tenho que fazer u elevado a menos meio mais 1 dá meio, dividido pelo meio, indo de 0 até 2. Então, esse vai dar 2 raiz de 2, 2 elevado a meio sobre 2. Sobre 1 sobre 2, desculpa. Certo? Menos 0. Então, isso vai dar 2 vezes 2 elevado a meio, vezes 2 elevado a meio, vezes 2. Meio mais meio dá 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, vai dar 2 ao cubo, que dá 8. Pronto, agora tá certinho. Beleza, pessoal. Foi até aqui que eu preparei para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me avisem, tá? A gente vai ter essas aulas de dúvidas para quando a gente voltar no síncrono, mas as aulas do remoto terminam aqui. Bom estudo para vocês e até mais. Tchau, tchau.